Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre o Marco Civil da Internet. Desta vez, como que fica a situação após a sua aprovação no Congresso Nacional. Aliás, uma difícil aprovação. Aprova, não aprova, adia, pressão de um lado, pressão do outro. Quem vai descortinar aí este universo que aparece com a aprovação do Marco Civil é Renata Miele. Ela que é secretária-geral no Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé e também ocupa o mesmo cargo no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC. Renata, é um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar novamente aqui no Jornal dos Engenheiros. Perfeito. Renata, minha pergunta inicial é esta. O que muda e como fica a situação agora que o Marco Civil da Internet foi debatido? Já podemos nos tranquilizar que está tudo a mil maravilhas? Não, nunca está tudo às mil maravilhas quando se trata de um ambiente que permite tanta disputa por parte de corporações econômicas que se contrapõem ao interesse público, né? Mas foi uma grande vitória do movimento social e da sociedade brasileira, e eu digo na comunidade internacional, porque poucos países possuem legislações tão avançadas como o Brasil. Mas, com a aprovação do Marco Civil e a sanção na íntegra do projeto pela presidenta Dilma, nós temos então uma carta de princípios que coloca questões importantes como o respeito à liberdade de expressão na internet, a garantia da neutralidade da rede e uma série de princípios importantes para os direitos e deveres na internet. Ocorre que agora nós temos que passar por uma segunda etapa, que é justamente o debate em torno da regulamentação dessa lei, né? Porque muitos dispositivos que existem hoje no Marco Civil são principiológicos, né? Agora você precisa dar concretude para dizer como eles vão, na prática, serem executados pelo ambiente, né, da internet e fiscalizados pelo Estado. Então essa é a próxima batalha que se avizinha. Nós, no momento em que gravamos essa entrevista, estamos aí no comecinho do período eleitoral, né? Logo começa a propaganda televisiva e parece que o parlamento e o país param, né? Isso do debate da regulamentação, a gente pode esperar que seja feito mesmo pós-eleição ou já tem articulações? Como é que está o movimento? Não, já existe uma articulação, um grupo de debate no âmbito do Ministério da Justiça, elaborando e debatendo como se dará o processo de regulamentação. E a própria presidenta Dilma já reafirmou, e esse grupo no Ministério da Justiça está trabalhando nesse sentido, de que a regulamentação se dê também a partir de uma plataforma aberta, colaborativa, numa consulta pública que atinja os mais amplos setores da sociedade brasileira, o que é uma característica muito importante que distingue o Marco Civil da Internet das outras leis que nós temos no país. Então, todos precisam ficar atentos, porque vai ser aberta uma consulta pública através de uma plataforma colaborativa na internet para que os pontos do Marco Civil sejam regulamentados. Além dessa participação popular aí que aconteceu até antes da aprovação, e estimulada bastante pelos movimentos pela democratização da comunicação. Além disso, quais outros aspectos que nos garantem, Renata, que este Marco Civil de fato será cumprido? Olha, eu acho que à medida que você tem uma legislação avançada como essa, você tem o interesse do Estado em garantir a sua aplicação, então você tem que ter a vigilância da sociedade em torno disso, né? Já estão circulando, por exemplo, o Marco Civil da Internet, em seu artigo 9º, reafirmou o princípio da neutralidade de rede, né, que é a questão da não discriminação do tráfego de conteúdo que circula pela rede de computador. Já existem denúncias de empresas e corporações que estão ferindo a neutralidade de rede, a partir da própria observação da sociedade. Então, isso é uma coisa importante, porque você tem muitas maneiras de
burlar, né, a neutralidade, de romper, quebrar essa neutralidade, mas o papel de vigilância dos usuários da rede é fundamental. E também uma série de outras questões. Eu tenho bastante segurança de que essa lei nos trará um ambiente bastante democrático e uma segurança jurídica bastante grande em torno do que se pode ou não fazer do ponto de vista do uso da internet. Quer dizer, o conhecimento da população da lei, mas a utilidade dela na vida prática é a força dessa lei. Sim, sem dúvida nenhuma. E por isso que é importante cada vez mais a gente continuar discutindo o Marco Civil. Não é porque ele já foi aprovado que as questões em torno dele estão resolvidas, né? Então você precisa ter um processo de conscientização da sociedade. Por que é importante a neutralidade na rede? Nos Estados Unidos, recentemente, uma decisão da Justiça quebra a neutralidade da rede nos Estados Unidos. Então, as iniciativas e a tentativa do setor econômico de garantir o seu modelo de negócios vai continuar existindo. Por isso, as pessoas precisam se apropriar desse tema, que é de fundamental importância para a garantia dos direitos de todos os cidadãos no uso da internet. Perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo, para no próximo bloco nos aprofundar mais a respeito dos direitos e deveres do internauta com o Marco Civil. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e, nesta edição, conversando sobre o Marco Civil da internet pós-aprovação. E no primeiro bloco, a nossa convidada, Renata Miele, falou que o desafio agora é para a regulamentação dessa lei para que ela possa efetivamente ser aplicada aí na sua integralidade. Renata, o que a gente pode destacar pós-aprovação do Marco Civil, de direitos adquiridos pelo internauta? Olha, eu acho que é importante destacar que o Marco Civil garante o anonimato na rede, então isso é uma questão muito importante, ou seja, você não precisa se logar e ser identificado a partir do momento que você acessa a internet, mas por outro lado, esse anonimato também é colocado em xeque na medida que você aprovou esse projeto com o artigo 15, que obriga todos os provedores guardarem as conexões de registro, os registros de conexão e de aplicação e serviço dos usuários na internet por 6 meses. E aí o correspondente é o IP daquele computador? Exatamente, e tudo que você faz na internet. Então, para que eles possam guardar essas informações, eles vão ter que te identificar de alguma maneira. Então, uma contradição no próprio conteúdo da lei, né? Porque à medida que você precisa guardar todos esses registros de conexão e de utilização das aplicações e serviços, você tem que atribuir uma identidade, né? E então, que é o debate em torno do artigo 15, que logo que o projeto foi aprovado, houve uma movimentação da sociedade para tentar pedir que a presidenta Dilma vetasse esse artigo, até porque você tem que guardar os registros de todo mundo indiscriminadamente. Isso é até inconstitucional, porque você está presumindo que todas as pessoas estão fazendo alguma atividade ilícita, mesmo que não haja nenhuma investigação judicial contra essa pessoa, né? Então, debater a regulamentação do artigo 15 é um aspecto fundamental para garantir a privacidade da navegação, a privacidade das pessoas na internet, que é um assunto tão caro para o movimento social, né? E eu acho que outra conquista importante diz respeito à proibição da retirada de conteúdos da internet apenas por notificação simples, ou seja, para que alguém possa retirar um conteúdo que você postou na internet, é
preciso haver uma notificação judicial, né, acabando com o papel de polícia, de provedores que poderiam se sentir acuados, seja por poder econômico, por qualquer questão que seja, para retirar conteúdos indiscriminadamente. Então, é uma proteção do conteúdo na internet também. Perfeito. Outro desafio, que aí você vai nos dizer como é que o Marco Civil lida com isso, é a questão da exclusão digital. Nós estamos debatendo aí um novo universo, as pessoas como é que se logam, como é que se não logam, se o acesso tem registro, mas nós estamos num país aí de extensão continental e muitas pessoas não têm nem acesso aos benefícios da internet. O Marco Civil trata disso ou como também o movimento social debate esse assunto? O Marco Civil, ele dá diretrizes importantes ao dizer que o acesso à internet é um direito fundamental para as pessoas. Então, isso já é uma questão muito importante, porque reconhecer a internet, o acesso à internet como um direito, né, é uma questão que implica em uma ação do Estado para garantir que esse direito seja efetivado. E aí é um debate que o movimento social tem travado bastante intensamente, em torno das políticas públicas para garantir o acesso à banda larga para todos, né? O país tinha um plano nacional de banda larga que foi lançado pelo presidente Lula, que era muito tímido nesse sentido, porque falava apenas de massificação do acesso, né? E não falava de universalização, né? E se é um direito, nós precisamos universalizar, né? E também é preciso discutir como universalizar, porque a lógica da universalização de um direito não pode se dar apenas a partir da oferta deste serviço pela iniciativa privada. O Estado tem que ter um papel na promoção desse direito e na garantia desse direito. Então, esse também é uma discussão que não está diretamente resolvido no Marco Civil, mas o Marco Civil dá um indicativo importante para que esse debate se estabeleça junto ao poder público para que a gente possa ter, então, uma política de universalização do acesso à banda larga. Perfeito. Renata, a gente está quase chegando ao final dessa entrevista, mas eu gostaria de conversar com você a respeito do seguinte. Qual a sua opinião aí da contribuição da internet para a democratização aí, não só da comunicação, mas a democratização e dos debates que tem a ver com o público? Eu digo isso porque tivemos aí a Primavera Árabe, por exemplo, aquela interação começou em rede de computador. Nós tivemos as manifestações de junho aqui, muitas articulações pela rede. Como é que você vê a internet aí para o movimento social em geral? Olha, indiscutivelmente, a internet é um fator de democratização do debate público na sociedade, né? Um debate que, principalmente, nós vivemos numa sociedade mediatizada, né? Onde todo debate mediado pelos meios de comunicação, que no Brasil e em outros países também se constituem em poderosos monopólios, né, privados, né, e que, como monopólios, veiculam uma visão única dos fatos, né? Então, a internet serviu como um espaço para abrir um pouco essa possibilidade de você ter mais pluralidade, mais diversidade, o próprio caráter descentralizado da internet, que permite que você produza o seu próprio conteúdo, mudou um pouco a relação que as pessoas tinham com a informação e com a discussão. Então, sem dúvida nenhuma, é um fator de democratização, não só da comunicação, mas do debate público, do acesso à cidadania, das pessoas poderem exercer a sua cidadania efetivamente. Estamos num momento eleitoral, sem dúvida nenhuma, a internet joga um papel para que se discuta temas fundamentais de projeto para o país e de avanço da democracia brasileira, coisa que os meios de comunicação tradicional não dão muito espaço para serem discutidos. Perfeito. Nesta edição conversamos a respeito do Marco Civil da internet. Recebemos Renata Miele. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu queria muito agradecer. Eu acho que esse tipo de debate ajuda a gente esclarecer o tema do Marco Civil, a importante parceria do movimento sindical, dos trabalhadores, porque essa é uma discussão que não é só de especialistas ou de militantes da comunicação. É um debate de interesse público da sociedade brasileira. Então, gostaria de convidar todos para que
queiram saber mais do assunto, procurem o site Marco Civil Já, né, que é um espaço onde todo o movimento social tem aglutinado, tem organizado todas as informações em torno deste importante projeto para a democracia brasileira. Obrigado, Renata. Obrigada. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento.